objetivo, proceder, comportar, ter segmento, fazer, realizar, ter fundamento, comportamento e conduta. Você, quer dizer, manifestar. Você tem programado? Você tem objetivos na sua vida? Porque quem não programa, quem não tem objetivos, não nasceu de novo. Continua vivendo conforme eu preguei na sexta-feira, a mesmice, levando uma vida sem sentido. Leva aquela pessoa que levanta pela manhã, toma um café, aí vê o dia e embora, não aconteceu nada. E sem esperança, sem perspectiva de vida. Não. Nós temos que planejar. Nós temos que programar. Nós precisamos, quem nasce de novo tem objetivos, tem alvos. Amém? Glória a Deus. Proceder. Proceder quer dizer comportar. Como você tem procedido como homem e como mulher de Deus? Como tem sido o seu procedimento? Tem hora que eu fico triste, que eu olho para as mulheres de Deus. Você não sabe hoje na rua quem é mulher de Deus, quem não é. Antigamente você olhava assim e via, as mulheres de Deus estão andando como as mulheres do mundo, seio de fora, barriga de fora. Pior que tem hora que é umas barrigas feias, que eu falo assim, tinha que estar escondida. Um dia eu fiquei brava com uma pessoa, ela virou para mim, entrou uma pessoa no ônibus, aí ela virou e falou assim, tá igual você, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, que dia que você me viu de barriga de fora? Quando eu estava no mundo, eu dava mesmo, eu gostava de barriguinha de fora, gostava de bustier, só gostava de colã aberto nas costas. Eu olho assim, eu falo, é crente, não pode. Não pode, depois fica na minha cabeça, não tem a mão não. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, igreja. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em qualquer corpo, não. Homens não tem nenhuma coisa de crente. Olha, palavras torpes saindo da boca do povo. Coisa feia. E às vezes nós estamos apontando o dedo, fulano está no pecado, ciclano está no pecado. E nós estamos em cima do muro, um ventinho, depende do lado que a gente vai cair. Se do lado do céu ou do lado do inferno. Como será que nós temos nos comportado, igreja? O que será aí? Continuamos aqui no proceder, fazer. Eu já falei de muitas coisas que devemos fazer. Ainda vemos aqui realizar. Você tem conseguido realizar os seus sonhos? Porque quem tem projetos, quem tem objetivo, realiza sonhos. Seus sonhos não têm sido realizados porque você não tem objetivo, você não tem meta. Você conhece aquela pessoa que ela começa a varrer o quintal, aí ela entra lá para dentro, começa a lavar as vasilhas, aí ela lava as vasilhas, vai lá no quarto arrumar a cama, aí ela volta, lembra que tem que dar um telefonema, aí ela sai do telefonema, volta para as vasilhas, e quando dá o fim do dia, nada foi feito. Assim é uma vida sem objetivo. Eu sou toda determinada. Eu falo assim, se eu pegar uma roupa para passar, eu falo assim, eu não tenho tanto tempo para passar essa roupa, porque tantas horas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho que, se não der para mim passar essa roupa toda, eu tenho que parar, porque tantas horas eu tenho um compromisso com alguém. Isso é programar a igreja. Eu tenho que fazer isso, isso e isso, porque tantas horas eu tenho que estar na igreja. Programar. Eu tenho que fazer isso e isso, porque tal hora é o tempo que eu tiro para me orar com Deus, porque senão nós não conseguimos tempo para o Senhor. Nós não conseguimos. Amém? Então quem programa e tem objetivo, realiza. Você nascer de novo, igreja. Ver sonhos realizados, ver projetos realizados. Você tem se realizado naquilo que você quer? Você tem se achado uma pessoa realizada? Você tem se achado uma pessoa realizada? Ou você continua achando que você é um fracasso? Ou não é com Deus, não. Ele está nos convidando a nascer de novo, é todos os dias, todos os dias, porque todos os dias o inimigo trabalha contra nós. Amém? Você já viu a planta? Como é que é?
Ela estava bonita, vem a erva daninha, sufoca de um lado, vem a borboleta, põe o ovinho, dá um bichinho, dá um pulgão e tenta impedir aquela planta de nascer. Assim somos nós, Satanás, tentando minar o nosso crescimento espiritual, tentando minar as nossas conquistas, mas quando nós nascemos de novo, o Senhor é como aquela tela, uma figuração barata, né? Uma comparação barata, mas é como aquela tela que se coloca ali para proteger a plantação. Amém? Então é isso que o Senhor está fazendo na sua vida. Glória a Deus. Ainda mais aqui, ter fundamento. Uma casa sem fundamento, ela fica em pé? Alguma coisa sem fundamento funciona? Se nós fizermos uma casa sem fundamento, Fernando que entende aí de construção, ela vai ficar em pé? Em que nós estamos firmados? Fundamento é firmar. Você está firmado na rocha que é Jesus? Nós estamos firmados na rocha que é Jesus. A palavra do Senhor diz que o homem prudente é aquele que ouve as palavras dele e aguarda, que é como o homem que construiu a casa dele sobre a rocha, e veio o vento forte, veio a chuva, e veio a tempestade, e aquela casa permaneceu de pé. Agora o homem prudente é como aquele que ouve as palavras do Senhor e não as guarda, e constrói a casa dele sobre a areia, e vem o vento forte, vem a chuva, e a casa é destruída. Eu gosto muito quando eu lembro disso, quando eu prego sobre isso, eu gosto de lembrar da história dos 3 porquinhos. Só a gente que é mais novo que lembra, né, das mais belas histórias, os 3 porquinhos, Palhaço e Palito. Palhaço construiu a casa de palha, Palito construiu a casa de pedra, mas de pau, mas Pedrito construiu a casa dele de pedra. E quando o lobo, né, a gente costuma falar ovelha vestida de lobo, né, quando o lobo veio, ele não pôde destruir a casa de Pedrito, porque a casa era feita de pedra. Todas as vezes que eu leio essa mensagem, tá, o homem prudente, né, aquele que guarda as minhas palavras, eu lembro do primeiro livro escolar que eu li na minha vida. Eu sou novinha, viu, gente? Sou novinha, vocês que não conhecem ele, não é porque eu sou velha, não, tá? Então, igreja, é o que o Senhor tem para as nossas vidas. E um homem que nasce de novo, o comportamento dele é totalmente diferente. A nossa conduta é totalmente diferente. Gente, a coisa que eu mais amo na minha vida é quando eu chego num lugar e eu não abro a minha boca para falar nada e alguém vira para mim e fala assim: amigo, você é evangélica, né? Aí eu, glória a Deus, obrigado, eu ganhei o meu dia hoje. Eu estou sendo reconhecida como a moradora dos céus. Eu estou sendo reconhecida pelo homem carnal, quanto mais por Deus, igreja. Que maravilha Deus olhar lá de cima e falar: lá vai minha filha, eu serei com ela onde ela for. Lá vai meu filho, que muito tem agradado a minha vida. A palavra do Senhor diz que Deus achou graça em Maria, quando Ele chamou Maria para conceber o Espírito Santo. Deus viu Cornélio, um homem que não era judeu, mas Deus via Cornélio todos os dias ali. E Deus falou: eu tenho que enviar alguém para falar da salvação para esse homem. Glória a Deus. Como maravilhoso a gente sabe que Deus está nos vendo aqui, está agradando das nossas vidas, igreja. Todo dia eu me pergunto: Deus, o Senhor tem agradado da minha vida? A minha preocupação é passar por essa terra enganada e quando Jesus voltar eu ficar aqui. A minha preocupação é: será que eu estou perdendo alguma coisa que Deus tem para mim nessa terra? Eu não quero perder nada que Deus tem para mim nessa terra, principalmente essa oportunidade que Ele poderia ter dado para os anjos, mas deu para nós pregar o Evangelho, deu para nós levar a palavra de salvação. Eu, você, pobre, pecador. E Ele olha e fala assim: vou fazer desse homem ministro de louvor, vou fazer dessa mulher uma pastora, um missionário, um evangelista. É mais que isso, igreja. Que maior riqueza nós queremos? Herdar o céu, caminhar por ruas de ouro. Nada que
nessa terra, nada se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Será que eu estou perdendo a salvação dos meus filhos? Quem nasce de novo não quer perder, porque sabe que com Jesus é vencer ou vencer. Quem nasce de novo sabe que não vai perder. Quem nasce de novo tem certeza que ainda que caia em prisões, ele está vencendo. Quem nasce de novo tem certeza que se cair morto aqui agora, ele está vencendo. Eu estava vendo uma reportagem e o homem perguntou: você tem medo de morrer? Eu disse: todo mundo tem. Eu falei: mentira. Quem teme a Deus não tem medo de morrer, não. Para Deus. Quem teme a Deus não tem medo de morrer. Eu costumo dizer que a maior evidência de não ter nascido de novo é ter medo da morte. Quem nasce de novo não tem medo da morte. Amém. Paulo disse o quê? Que morrer para ele era ganho. lucro, que estar com Cristo era melhor. É melhor. Amém. Pessoal, nós sentadinhos aqui agora, Jesus voltar. Eu tenho certeza que eu vou subir. Amém, Jesus. Pessoal, eu vou descendo na rua ali, Jesus volta, meu povo que não é crente, amigos, começam a me procurar, a Edna sumiu. A minha outra filha até teve um sonho que uma prima minha sumiu, que não achava ela em lugar nenhum. E ela precisa muito de salvação. Imagina Jesus voltando aqui agora. Nossa, só faltou pegar uma trombeta, com alguém na casa para tomar uma trombeta. Eu falando nisso, ia levantar gente para todo lado, as cadeiras, ia bailar, ia ser uma correria. Não adianta, não vai adiantar correr, porque quem tem vai. Quem não tem vai ficar. Quem não tem vai ficar. Tem um pregador que fez isso, ele pregou sobre a volta de Jesus e uma pessoa entrou com uma trombeta e foi um joga para lá, um corre para cá. Aí que vamos ver quem é, quem não é. Isso é sério, igreja, nós estamos indo, mas isso é sério. Glória a Deus. Nessa noite, Deus está dizendo: nós temos que nascer de novo todos os dias. Começa por mim. Nós estamos nesse mundo, igreja. Você já viu a planta que não dá broto novo? Quando eu cheguei na casa da Diaconisa Giovana, ela tinha 2 pés de limão lá, dentro de uma lata de 20. Não ia para lá nenhum, devia ter 200 anos que ele estava lá. Um dia eu olhei para aquilo e eu falei: o que é isso? Fui lá, rasguei a lata, abri a lata, tirei a terra, abri um buraco no chão, estava bonitinho. Glória a Deus. Cheio de broto. Assim também somos nós, precisamos estar buscando essa força do Espírito, essa poder, nós só brotarmos, só brotarmos. Quando tiver ruim, o Senhor vai podando, e nós vamos ficando cada vez mais frondosos e dando mais frutos. Amém? Vamos tomar a ceia do Senhor com muita alegria depois de uma palavra dessa, porque o céu nos espera, igreja. O céu nos espera. O céu nos espera. Glória a Deus. Você está convicto disso? Amém. É fé. O céu nos espera. Deus. Não importa. Essa semana alguém me disse: irmã, meu marido, alguns anos atrás, ele disse: vai chegar uma época para o crente na terra, o verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus, eles vão ser chamados de quadrado. Jesus é o que? A pedra angular. E ele diz, a palavra do Senhor diz que ele mesmo se colocaria de tropeço para muitos, não é? Eu quero que ele continue no meu caminho. Amém. Me parando, me freando, me dizendo: servo, não vai por aí, servo, não faça isso, servo, tem um abismo ali. Eu quero que ele continue me parando, porque toda vez que ele me parar, eu vou dar glória a Deus. Amém? Porque se o seu filho for para a beirada de um buraco, você vai correr e vai parar ele, não vai? Sim, é Deus conosco. Amém? Tome a ceia com muita alegria nessa noite. Amém? Sabendo que algo tremendo está acontecendo. E aqueles que não vão tomar a ceia, fala: Senhor, eu quero estar o mais rápido me banqueteando nesse banquete espiritual, que é tomar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que vai tomar a ceia, fique de pé, que as japonesas vão estar passando aí. Amém? Você que nos visita, que está em comunhão com o corpo de Cristo,
não se sinta constrangido a ceiar conosco. Amém? Glória a Deus, aleluia. E logo em seguida, eu quero que aqueles que vão tomar a ceia esteja abraçado com aqueles que não vão tomar a ceia. Amém? Temos aqui batizandos, né? Temos umas pessoas que estão se preparando para o batismo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, você que vai tomar a ceia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mande as crianças ali para trás, que a diaconisa vai dar um pãozinho para as crianças. Nossa, muito obrigado.